E aí, galera, boa noite. Deixa eu só abrir aqui um pouquinho do zíper aqui da minha blusa. Boa noite para vocês. É um prazer estar aqui nesse domingo do trader com vocês. Hoje, um domingo de trader mais amplo, porque eu quero falar com vocês sobre as perspectivas que eu vejo, né? As perspectivas que eu tenho sobre a economia brasileira, de uma maneira geral. Provocado até pelo Adriano, que me segue, me perguntou, e bastante gente também preocupada com seus fundos, etc, né? Como é que eu poderia ajudá-los, né? A dividir aí uma visão um pouco mais técnica, no sentido de avaliar sem paixões, né? Os cenários. A primeira coisa que eu queria falar para vocês quando o assunto é risco fiscal, né? Risco fiscal. Deixa eu até já mudar a nossa tela. Então, já aqui no gráfico, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala de risco, tá? Risco em ativos financeiros, risco em ativo financeiro, tá certo? Ele tem um elemento central, tá? Quando você falar com qualquer pessoa que tem experiência em mercado de capitais e você for falar com ela sobre risco, a primeira coisa que a pessoa vai entender é que você está falando de inflação. Por quê? Porque todos os outros riscos adicionais do negócio ou de qualquer empresa ou de qualquer entidade pública ou privada é derivada daí. Então, por que o risco do Brasil em relação a outros países é alto? Porque o Brasil tem uma inércia inflacionária histórica. Então, todo o risco do Brasil, claro que existem outros elementos, mas ao fim e ao cabo eles geram o quê? Uma dificuldade consistente de que a política econômica consiga ter inflação baixa. Aí, evidentemente, que vai ter gente que vai começar a desagregar essa informação, daí vai ter produtividade do trabalho, custo do capital, vai ter várias coisas. Mas o central, o elemento central de risco em qualquer economia do mundo é a inflação. Tá joia? Beleza? Então, por quê? Porque todo capitalista sonha em se proteger da inflação e depois ganhar acima da inflação. Tá joia? Se ele deseja, se o retorno, o RE dele, né? O RE, retorno, né? É acima da inflação, tá certo? O RI, que é o risco é correspondente também à inflação. Então pensa assim, se eu quero ter um RE de 10% da inflação, tá joia? É seguro que o meu RI mínimo vai ser 10% da inflação, porque 1 para 1, certo? No mínimo. Se eu quero ganhar 10%, eu tenho que saber que eu vou perder 10% potencialmente, no mínimo. Aí, claro, você vai dizer, não, mas eu não vou assumir um risco desse tamanho, etc e tal, mas a máxima de gestão de risco se você quer ter um ganho potencial de X, você precisa ter a disponibilidade de perder o equivalente a esse X no tempo. Isso é o elementar. Então, toda vez que você pensar em risco fiscal, por exemplo, o que isso quer dizer? É um over, tá certo? É um spread acima do risco inflacionário do Brasil. Sempre vai ser isso. Então, todo analista vai fazer uma análise baseada na inflação, tá certo? E aí ele vai pôr um spread de risco, tá joia? Um spread de risco, porque ele vai olhar e vai falar assim, a expansão fiscal potencialmente vai gerar, tá certo? Uma demanda maior por dinheiro, essa demanda maior por dinheiro potencialmente vai gerar o quê? Vai gerar
né, mais inflação. Então, o que o mercado tenta fazer é antecipar o impacto da política econômica na inflação. Simples assim. Simples assim, gente. Vai ter... Mas é isso. O mundo no capitalismo moderno, em que as transações são realizadas na velocidade da luz, é inflação. Inflação, inflação. Então, o que um agente econômico quer entender? Ele quer entender se o risco dele colocar X dólares no Brasil, amanhã ele vai receber ele vai receber 80% em dólar, porque a moeda brasileira despencou. É isso que ele não quer correr. Ele não quer correr esse risco. Esse é o grande problema. E como é que ele corre esse risco? Quando a nossa moeda não tem capacidade de ter estabilidade. Estabilidade. Tá joia? E a estabilidade está relacionada com o tripé monetário, certo? Tripé econômico, não tripé monetário. Tripé econômico, que é política monetária, né? Certo? Monetária, tá certo? Política cambial, que é meio um termo meio, né? E aí a política fiscal, certo? Então, que no Brasil é o câmbio flutuante, certo? Câmbio flutuante, que na verdade quer dizer balanço de pagamentos. Na essência, isso aqui é balanço de pagamentos, tá bom? Na essência, isso aqui é balanço de pagamentos. Então, assim, a gente consegue porque a balança de pagamentos reflete no fluxo de dólar para a nossa economia. Então, se você tem um problema na sua balança de pagamentos, você importa mais do que você exporta, você vai ter demanda por dólar, isso afeta o câmbio, porque aí o dólar se aprecia, e aí já era, certo? Basicamente é isso. Basicamente é isso. Tá joia? A política monetária é o quê? Juros, custo do dinheiro. E a política fiscal é o quê? O governo ele ajuda estimulando a espiral inflacionária ou ele reduz a espiral inflacionária? Essa é a grande questão. O que acontece então? Com base nisso, vamos já aqui convencionar que o que é o risco fiscal, certo? É o impacto da gastança do governo, tá certo? Na demanda de capital. Esse aumento da demanda de capital, ou seja, demanda por dinheiro, o governo vai pegar mais dinheiro, em tese, respinga na inflação, que em tese respinga no valor da nossa moeda, certo? E na estabilidade da nossa moeda. Já? Então pronto. Então é isso. Essência é isso. Já? Essência é isso. Simples. O que está acontecendo com a... Então, risco fiscal, não é aula de matemática, tá? É só pra gente matar aqui. Então é risco da inflação, certo? Mais um spread. Pronto. Tá já? Risco da inflação mais um spread. É um ganho. Risco da inflação mais um spread. É isso. O que acontece hoje? Essa variável, o risco da inflação, é baixo. Quase nulo no curto prazo. Por que é nulo? Porque é baixo, quase nulo. Global. Deflação no mundo. Já? Petróleo despencando, commodities despencando, tudo despencando. Tá já? Tudo despencando. Deflação no mundo. Então você não tem um impulso global para aumento de preços. Tá joia? E isso é uma coisa óbvia, porque se você teve uma expansão dos preços numa escala nunca antes vista na história recente da humanidade, é evidente que essa espiral retorna com a mesma velocidade para baixo. É óbvio. Tá joia? É óbvio. Tudo que sobe com uma velocidade extremada recua com a mesma velocidade para baixo, né? Não existe um objeto que suba para o céu, né, sem ser seguro pela força da gravidade. E quando ele volta numa intensidade maior do que a que ele foi. Evidente. Né? Então,
tem deflação no mundo, né? Deflação no mundo. No Brasil, deflação também. Então, todos os elementos centrais da inflação no Brasil, que causaram a inflação no Brasil, estão sendo desfeitos. As commodities, o dólar estava altíssimo, tá joia, durante o período da pandemia, o juros estava baixíssimo, então os elementos que geraram a inflação, eles foram retirados da sala, eles não existem mais, tá joia? Então, o custo do dinheiro está mais alto, antes estava super baixo, agora o custo do dinheiro está mais alto. Dois, a inflação não tem mais potência. Por que ela não tem mais potência? Por uma restrição, por uma questão global, que é muito mais importante do que a local, porque a gente não tem relevância na cadeia global. Então, se os produtos importados passarem a ficar mais baratos para os brasileiros, eles vão puxar o preço dos produtos industrializados do Brasil para baixo. Então, isso beneficia o consumidor. Já falei sobre isso. Tá joia? Então, tudo isso faz com que essa primeira variável seja baixa. Então, o risco da inflação é o spread. O risco fiscal é um spread acima do risco da inflação. Como o risco da inflação está baixo, e hoje a gente pode ter, nos próximos 12 meses, nas análises que eu faço, uma inflação ao redor dos 6 ao 7%, talvez até menos, dependendo da velocidade com que o petróleo corrige. O petróleo está parecendo que vai corrigir em alta velocidade. Você vai ter, sei lá, em 18 meses, talvez, a inflação batendo na meta do BC, tipo, na banda da meta. Então, esse risco inflacionário vai fazer com que o custo do risco fiscal seja menor. Entenderam? Sacou? Por isso que eu não me preocupo com o risco fiscal. E vocês sabem, eu vou mostrar para vocês aqui, o governo está fazendo malabarismos, etc e tal, não sei o quê, mas o over não vai ser suficiente para bater acima do nível que a gente tem hoje da taxa de juros. Essa é a minha opinião, entendeu? Porque não existe um risco fiscal de 100% sobre a inflação. Não existe. Não existe. Não com um país com histórico de inflação como a gente tem assim, vou falar no ponto positivo. Goste-se ou não, nós somos a única economia da América Latina, tirando o México, porque eu acho que o México e Chile, né? México e Chile, que tem uma moeda estável há 30 anos. 30 anos. Então, assim, o Brasil não troca mais de moeda há 30 anos. Então, isso é uma vantagem competitiva muito grande. A gente tem a nossa política monetária, né? A nossa meta de inflação, o nosso tripé funcionando institucionalmente. Tem deficiências? Evidente, porque é feito por ser humano, pô, como é que não vai ter deficiência? Funcionando relativamente bem, vamos falar ali, tripé foi a partir do Hermínio Fraga, depois que o Gustavo Franco deixou o governo. Nós estamos falando aí de 1998, 1999. Então, são 21 anos de tripé. E nós nos saímos relativamente bem. Por vários governos a gente passou, e isso a gente não pode bater em nenhum deles. Mesmo o BC atual, que eu tenho uma relativa crítica a ele, por causa da lentidão do repique do juros, eu achei que ele foi lento, não dá para dizer que ele foi irresponsável, de jeito nenhum. Ele foi muito bem. Né? Você pode dizer assim, tipo, a minha leitura era que ele iria ser mais ágil. E eu tinha essa leitura mesmo. Eu apostava que ele iria fazer um overshooting. Ele não fez. Fiquei decepcionado com um cara que não gosta de inflação. Mas não posso negar que ele fez uma alta relevante dos juros. Isso não dá para negar. Então ele não se ausentou da sua responsabilidade. Ele foi talvez um pouco mais lento do que eu gostaria, mas tudo bem, tá tudo certo. Eu não sou presidente do BC, quem que eu penso que eu sou, certo? É fácil falar se você está de fora, né?
Eu faço a provocação porque é preciso tratar essas pessoas como seres humanos iguais a mim e você, mas eu não sou petulante a achar que eu poderia fazer um trabalho melhor do que o presidente do BC, eu não acho, porque senão eu seria eu o presidente do BC, né? Eu não tenho 1/1000º da informação que esse cara tem, então como é que eu vou decidir melhor que ele? É impossível. Mas então, entenderam isso? Inflação em queda, logo o over sobre o que um investidor vai cobrar acima do que é o risco inflacionário, para falar assim, só assim eu invisto no Brasil porque essa política expansionista cria um risco de default, cria um risco fiscal gigante e portanto isso exige um prêmio. Se ela sair do padrão, os juros ficam no padrão que está hoje, 12%. Entendeu? Se ela sair do padrão. Mas eu não acredito nisso. Por que eu não acredito nisso? Porque o dólar no mundo é para baixo. Me parece. Então, enquanto o dólar no mundo for para baixo, e eu acho que vai ser, vamos confirmar aqui depois da Europa e depois do Fed, tá joia? Então a gente tem Europa semana que vem, eu acho, BC europeu, e depois a gente tem o Fed. Daí a gente vai descobrir se o dólar no mundo é para baixo ou se ele vai continuar subindo e atraindo capital. Se isso acontecer, é ruim para a gente, porque daí a inflação volta a ter um impulso e esse risco fica relevante. Mas não me parece que é o caso, não me parece. Vamos aguardar. Porque o dólar caindo, o que acontece? Duas coisas acontecem. A conta de capital brasileira melhora. Por quê? Porque as empresas brasileiras vão poder se financiar em dólar, porque vai ter muito ingresso de capital estrangeiro aqui. Por quê? Porque o cara vai querer investir numa moeda que vai se apreciar contra o dólar. Porque isso dá dois retornos para ele. Dá o retorno dos juros aqui, que não vai ficar mais tão alto assim, por isso que eles estão correndo atrás de renda de pré-fixado, por isso que eles bateram no pré-fixado para ganhar dinheiro. E dois, porque eles vão começar a investir em empresas brasileiras. E aí eles vão ter o ganho, que é a conta que os influencers não fazem. O cara não compra a empresa brasileira quando a moeda brasileira está despencando. Ele compra a empresa brasileira quando a moeda brasileira começa a se valorizar, né? Ele não é trouxa. Ele não quer ficar brigando com o BC brasileiro, não é otário. Né? Então agora que existe uma tendência de que o dólar no mundo perca força em relação aos ativos internacionais, onde eles vão? Eles vão nos países que tiveram maior desvalorização de ativos. Então por isso que, por exemplo, a Europa pode ser interessante comprar euro, por isso que o Brasil pode ter um ganho de valorização da nossa moeda, porque daí eles vão vir para cá, para daí sim arbitrar juros altos, que eles já fizeram uma parte disso já, mostrei para vocês no vídeo de, acho que de semana passada. E o segundo ponto, não menos importante, é de que eles vão conseguir ter retornos maiores comparado com os ativos americanos, duas vezes, porque a moeda americana vai cair e eles vão ter retornos em termos absolutos maiores aqui, entendeu? Então os caras ganham duas vezes. Isso é uma coisa que eu acredito. Né? Então essa conta de capital melhorando, ou seja, ingressos de investimento direto estrangeiro aqui no Brasil aumentando, a gente não vai ter problema no balanço de pagamentos. Então, a gente não vai ter problema no balanço de pagamentos, o dólar cai. Se o dólar cai, a inflação não tem força para subir. Se a inflação não tem força para subir, o prêmio de risco não sobe. Se o prêmio de risco não sobe, o fiscal fica relativamente tranquilo, até porque o próprio governo brasileiro pode emitir. Entendeu? Lá fora. Porque a nossa dívida denominada em dólar vai ficar menor. O nosso PIB denominado em dólar vai ficar maior. Sacou? PIB denominado em dólar maior. Isso aconteceu no governo Lula. Então, gera uma percepção externa de que a gente está ficando mais rico em termos de qualidade de compra, certo? Então, por isso que eu não sou tão pessimista como a maioria das pessoas. E veja, eu sou chamado de pessimista pela maioria das pessoas, mas é que o meu negócio é analisar risco. Quando o risco está baixo, como está hoje, você comprar a moeda, você comprar a título do melhor pagador do Brasil, que paga 13% para você, a nossa moeda parece estar ganhando força. A gente tem uma rota internacional de deflação do preço. A gente tem problemas? Lógico que tem, mas eu não quero resolver os problemas do Brasil comprando dívida pública ou não. Eu quero só arbitrar. Aí as outras derivadas do problema brasileiro, mas eu tenho 43 anos de idade, eles não foram resolvidos até hoje, não vão ser resolvidos semana que vem. E não vão ser resolvidos com o Lula ou com o Bolsonaro.
Isso é uma coisa constante, né, meu? Só uma criança imagina que um desses dois caras vai resolver o problema do Brasil para sempre. Os dois já foram presidentes e, tipo assim, os dois não resolveram todos os problemas, certo? Dependendo da sua coloração partidária, você vai achar que um é melhor que o outro, etc e tal, mas eu que não tô nem aí para nenhum dos dois, e nem pro Ciro, nem para Tebet, eu olho e falo assim, meu, eu não tenho altas expectativas por causa desses caras, eu tenho altas expectativas por causa da sociedade brasileira. Já é. Eu tenho altas expectativas porque eu sei que o Setúbal, o pessoal do Bradesco, o Esteves do BTG, né, o Bankmall da XP, essa galera aí vai fazer o tesouro ser quietinho, porque não tem jeito, porque eles têm ali o PIB na mão. Tá joia? Então, para mim, o risco fiscal é gerenciável. Isso não quer dizer que a conta tá bonita, não tá, vou mostrar para vocês que não está. Mas eu acho que fica mais fácil gerenciar isso quando você tem fatores externos ajudando a nossa economia. E esses são os fatores externos. Então, se der errado, o prêmio de risco sobre a inflação vai ser menor, porque a inflação está caindo. Golaço. Dois, não menos importante. Os impulsos inflacionários, na verdade, levam a gente a imaginar que vai ter deflação. Deflação. Com uma potencial recessão global. Então, se tem recessão, você não tem como ter inflação. Tá joia? Não existe, pelo menos na minha leitura, não existe possibilidade de estagflação, que é a estagnação econômica com inflação. Por quê? Porque o mundo vai tentar correr para vender um para o outro. Tá joia? Então, eu não vejo isso. Eu vejo o quê? Eu vejo recessão clássica, vejo queda, arrefecimento da demanda, com a inflação caindo, e aí, claro, vai ter oportunidade, porque vai existir um mundo que vai vir do pós-pandemia, em que as atividades econômicas vão se retomar normalmente. Algumas empresas vão sofrer, que é o que eu vou falar agora. Mas do ponto de vista nosso, de investidor sem paixão, investidor técnico, tô nem aí, meu. Tô num momento único. Entendeu? Tô num momento único. Tá joia? Então, falei disso. Vou mostrar as contas do governo. As contas do governo estão ruins, tá joia? Vou mostrar só uma coisa. Se você pesquisar aqui, né? Se você pesquisar aqui, você vai ver, se riscar risco fiscal Brasil, vai ter besteira de tudo quanto é tipo, né? Explicando risco fiscal, etc e tal. Né? Tem aqui o Campos Neto, né? Falando uma coisa muito importante, que é assim, o Brasil convive com um problema fiscal há algum tempo e com diversas fases. Ele está corretíssimo. Eu trabalho com isso há um bom tempo. Risco fiscal de governo há um bom tempo. E eu acompanho isso por causa do meu interesse nesse assunto desde criança há um bom tempo. Né? Um bom tempo. Galera, o assunto é recorrente desde quando o Fernando Henrique Cardoso estabilizou a economia em 1991. Perdão. Itamar Franco estabilizou a economia a partir do Plano Real em 1994. 1993, 1994, tá joia? Por quê? Porque daí acabou a válvula de escape do governo, que era ferrar os pobres, né? E a classe média com inflação nas alturas. Tá joia? Então, quando isso acabou, o problema fiscal veio para frente, teve que resolver. E vai continuar sendo assim por um bom tempo. Então, não adianta você acreditar que o problema fiscal brasileiro vai ser resolvido com mudança de A para B ou B para C, ou que ele vai ser deteriorado por causa da mudança de B para C. Primeiro, o problema fiscal é uma coisa da burocracia brasileira, tá joia? Da institucionalidade brasileira, tá joia? A expressão econômica é rent seeker. Então, tipo assim, existem corporações das mais diversas que estão lá no Estado e se apropriam do Estado para prestar serviços à população, mas que protegem o seu espaço do orçamento. Isso é do jogo político. Eu não falo nem no sentido pejorativo. Eu falo no sentido da vida prática. O sujeito está lá lutando pelo pedaço do orçamento para poder fazer as coisas que ele acha que ele tem que fazer. Isso gera em qualquer lugar do mundo uma impulsão por custo. Não tem jeito. Não tem jeito. Tá joia? E aí vai ser assim durante um bom tempo. A grande questão vai ter um estouro? Tudo vai depender de como fica o risco global. E é por isso que vocês sempre vão ter vídeos aqui comigo,
E a gente vai falando sobre isso. E a beleza do Tesouro Nacional, ao invés do CDB do banco, ao invés do título lá de uma empresa da Jeb Três Coco, é que o Tesouro Nacional é o maior mercado de crédito do Brasil, é o maior mercado do Brasil, ponto, e tem liquidez diária. Tá joia? E que muita gente fala para mim, não, mas você está preocupado, me perguntou o Cristiano, você tá pensando em ganho na marcação ao mercado ou você está pensando em ganho no cupom? Estou pensando no mercado no ganho nas duas pontas. Se você quiser fazer uma aplicação para fazer a aposentadoria do seu filho ou da sua filha, aposentadoria é maneira de dizer, pagar a faculdade, o que quer que seja, você vai estar fazendo o melhor investimento dos últimos tempos na maior curva de juros da história recente da economia brasileira. Isso é um fato. Se você não fizer isso, é o equivalente a você não ter vendido Magalu quando ela bateu na média de 200 do diário. Você tomar uma porrada para aprender a se largar a mão de ser tonto. Tá joia? Se você não fizer isso, você pode falar o que você quiser, mas não há estatisticamente uma informação objetiva que te diga que você tem um juros mais caro do que esse nos últimos, sei lá, 15 anos. Então por que você não vai comprar? Por que você não vai comprar esses juros? Porque na verdade é vender, né? Por que você não vai vender esses juros? Por que não vai fazer isso? Ah, porque o mundo pode piorar muito. Ah, é? O mundo pode piorar depois de uma pandemia? Verdade mesmo? Verdade. A gente estava trancado, todo mundo ferrado dentro de casa. O mundo vai piorar? Cacete, hein? Caraca. Não, o problema é o Lula. Ou o pessoal da esquerda vai falar, o problema é o Bolsonaro. Ah, tá de brincadeira, né, galera? Pô, tá de brincadeira. Nenhum desses caras é Deus, meu. Pô, que chato isso, né? Tem que repetir isso, mas nenhum desses caras é Deus. Eles são de carne e osso igual eu e você. Eles vão fazer só o que for possível. O que é mais importante é que a sociedade brasileira é complexa, sofisticada, a gente tem uma economia pujante. Nenhum desses caras tem poder para mudar absolutamente nada. Amém. Até porque as corporações que estão dentro do Estado têm poder o suficiente para controlá-los. E é por isso que eles ficam bravos quando eles entram no poder, porque eles pensam que eles são Jesus Cristo, nosso Senhor na Terra. Quando eles chegam lá no poder, eles descobrem que eles são só mais uma galera num período curto para fazer o que a gente gostaria que eles fizessem e que, com sorte, é o que eles vão fazer. É isso, galera. Política é isso. A gente tem que ter maturidade para essas coisas. A política é isso, né? Então, esse é um ponto muito importante. Um cara que eu tenho minhas críticas a ele, mas, pô, ele tá perfeito. Essa conversa de risco fiscal, mano, há quanto tempo isso existe? Então agora virou sério, com a taxa de juros no maior ponto dos últimos tempos. Você vai se preocupar com isso agora. Você não estava preocupado com isso quando você comprou o pós-fixado. O seu risco ficou igual, mano. Tá joia? E cuidado com o CDB do banco, porque o CDB do banco que você está comprando, é porque ele acredita que ele vai transferir isso para você. Então, cuidado quando você compra um título de banco privado, eu vou explicar isso por quê. Agora, só para terminar. O mercado, aí aqui, ó, essas besteiras. Tem aqui uma fala aqui do rapaz aqui, ia mostrar para vocês, não vai ser possível. Mas o Guedes teve uma reunião com o mercado e ele tentou enquadrar o mercado, etc e tal, daí ele ouviu que o mercado até vê com bons olhos o resultado fiscal do último mês, do último ano, que não foi tudo por causa da inflação. O mercado está errado. Foi por causa da inflação e por causa dos dividendos. Eu estou aqui com o resultado do governo. Isso aqui é fácil, tá bom? Vocês vão lá no Tesouro Nacional, vocês acham resultado primário do governo. Não tem erro, vai estar a planilha lá para vocês. E aí eles têm aqui o valor corrente e o constante com o IPCA. Isso aqui é uma deformidade, porque como o governo recebe primeiro o fator inflacionário, por que ele recebe primeiro? Eu já expliquei isso. O governo ganha dinheiro primeiro que o restante da sociedade com a inflação, porque no Brasil especialmente, ele recebe primeiro que todo mundo. Então, a minha mãe, quando ela compra lá um produto de um outro estado e tal, a fábrica já fez a retenção na fonte já. Entendeu? E a fábrica já pagou para o governo. Então, quando tem o preço, por exemplo, o imposto de importação chegou lá no porto, o governo já captura aquele aumento de preço antes de chegar na galera. Por isso que o governo adora a inflação. Só que eles não podem falar que adora a inflação, porque se falar que adora a inflação, como é que o governo que protege o nosso dinheiro gosta de inflação? Ele gosta porque ele gasta mais quando ele tem inflação. É simples assim, em todo lugar do mundo, tá bom?
E aí o que acontece aqui? Se você olhar aqui, ó, o ajustado pelo IPCA, você vai ver que a média do faturamento, da arrecadação, né? Não é faturamento, o governo não fatura, o governo arrecada. A média da arrecadação do governo, tá? Foi de 114 bilhões de reais ajustado para a inflação pelo IPCA, tá joia? 114 bilhões. Se você pegar maio, nos mesmos 12 meses antes desse período, se você pegar de junho, 12 meses anteriores, deixa eu pegar certinho aqui, peraí. Perdão. Ó, era 99, tá joia? Então, teve um crescimento real, né? Um crescimento real de mais ou menos 10, 14%. É muito. Por quê? Porque isso aqui é porque o IPCA ele é mais lento na distribuição do efeito do efeito inflacionário. O GPM é mais rápido, já expliquei isso para vocês. Se tivesse o GPM aqui, vocês iam ver que esses 14% de ganho da receita ia para o saco. Tá joia? E o que você vai ver aqui, ó, da receita não administrada, que é a receita que vem de dividendos e que daí fecha a conta da receita líquida total do governo, que deu mais ou menos 190 bilhões em junho, só pagamento de dividendo, que é o dividendo de quem? Da Petrobras, que é o dividendo de quem? Do Banco do Brasil, que é o dividendo das estatais todas. Esse dinheiro vai fazer falta para essas estatais. Só os dividendos dessas empresas que o governo recebeu foram 26 bilhões de reais. 26 bi. Tá joia? Se você pegar junto com concessões e permissões também, tá joia? Junto com concessões e permissões, você está falando aqui de 53 bi. 53 bi é metade de toda a arrecadação tributária do governo, todos os impostos que o governo arrecadou no mês de junho. Esse é o efeito perverso dos dividendos. Vai faltar esse dinheiro no caixa dessas empresas, da Petrobras, do Banco do Brasil, etc e tal. Essa é a zica. Por isso você tem que vender Petrobras e daqui a pouco nós vamos fazer um short bonito em Petrobras, porque ela vai tomar uma porrada. Mas isso é uma outra discussão. Por que o resultado fiscal, no entanto, está melhor? Por uma razão muito simples. O governo tem um benefício, que é o que eu falei, ele capta primeiro, tá joia? O governo é foda, galera. No mundo inteiro, tá? Não é o nosso, não, no mundo inteiro. Então, assim, ó, a receita dele faz assim, ó, quando a inflação sobe. Já a despesa não faz assim, a despesa fica assim, ó, porque ela está subindo com base na indexação do ano anterior, entendeu? Então tá aqui, 2021, ela tá pegando, entendeu? Por quê? Porque a indexação de contratos da administração pública e a database dos servidores respondem aos 12 meses anteriores, tá joia? A categoria tem o seu dissídio a cada 12 meses, enfim, tem as regras todas, né? No caso, por exemplo, do teto, por exemplo, constitucional, você só altera quando altera o subsídio dos ministros do Supremo. E isso acontece geralmente no final como está acontecendo agora, no final do exercício do mandato do chefe do Poder Executivo, que aconteceu agora, por isso que o STF acabou de passar o seu reajuste. Então, o que acontece? E agora, no final do ano, os congressistas vão passar o aumento do salário dos deputados e senadores, que, desculpe a franqueza, é uma coisa correta e normal, tá joia? O brasileiro precisa parar com essa ingenuidade de achar que um presidente da República pode ganhar, sei lá, 40 mil reais e tá tudo bem. Enquanto a gente continuar nisso, ele não vai evoluir. Desculpa, eu acho isso um absurdo. Eu não acho bacana, como cidadão, que o presidente do meu país faça uma reunião com um banqueiro em que o banqueiro, o executivozinho, meia tigela do banqueiro ganha mais que o meu presidente da República. Se vocês acham isso legal, bom para vocês. Eu não acho, eu acho isso um absurdo. Eu acho isso um populismo, uma conversa para boi dormir. Evidentemente, alguém vai dizer assim, não, mas ele rouba, ele ganha dinheiro do outro jeito. Ah, entendi. E aí, claro que a gente está estimulando ele ser muito ético, com ele ganhando menos do que um executivo meia tigela da Faria Lima. Legal pra cacete. Eu acho sensacional esse raciocínio brasileiro.
E acho sensacional otários, executivos idiotas, tentarem dizer quanto que o cara que era, sei lá, ministro do Supremo Tribunal Federal tem que ganhar, tá joia? Tá de brincadeira, né, meu? Tá de brincadeira. O cara que é guardião da estrutura institucional do Brasil pode ser criticado por um otário que faz venda de papel. Ah, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Só pra deixar claro. Aí os caras já deixam um dislike aqui, porque os caras não gostam de reflexão, então daí fica naquela conversinha de liberalzinho tonto. Mas então o que acontece aqui? No caso do governo, no ano que vem, os contratos de prestação de serviço, energia elétrica, etc, começam a... Energia elétrica esse ano já começou. Mas essas despesas do governo vão começar a subir no ano que vem. Então o governo teve um ganho no ano passado, um ganho esse ano, mas a partir do ano que vem esse ganho desaparece. Por quê? Que daí foi que eu esqueci de desenhar. Por quê? Porque agora vai ser assim, ó, a arrecadação. Entendeu? Então, evidentemente que eu acho que o risco fiscal sobe. É evidente que o risco fiscal sobe. Se o dólar não cair. Se o dólar cair, o risco fiscal está tranquilo. Se o risco fiscal subir, no entanto, mesmo que ele suba, se o risco fiscal subir, eu não me preocupo com ele. Por quê? Porque o prêmio da inflação vai estar baixo, portanto, o prêmio para o risco fiscal vai ficar baixo também. É a minha opinião, entendeu? Eu não me preocupo com isso. Então tá aqui o dado da Receita. Olha o impacto, olha que absurdo, galera. Olha o quanto o governo precisou dessa grana para fechar as contas esse ano. Tá vendo? É muito, gente. É muito. Ó. E aí, né, no caso de dividendos, você ainda tem o efeito ainda, ó, dezembro. Olha quanto dividendo foi pago de maio até agora. Foram quase 90 bilhões de reais. Só de dividendo. Entendeu? Pra você ter uma ideia, quanto que a gente arrecadou de imposto de renda, que é a rúbrica mais importante do governo federal. É a mais importante. É a rúbrica do governo federal. Tá joia? A gente arrecadou 719. Ou seja, dividendo pago por entidade estatal representou quase 10% da arrecadação tributária, da arrecadação do imposto de renda, que é a rúbrica mais importante da Receita do governo federal. É um absurdo. Tá bom? Então fica aí para a gente entender como é que a coisa está. Então por isso que eu não ligo para a questão fiscal. Mas eu ligo para a questão, qual é o ponto que me preocupa na Bolsa Brasileira? Me preocupa na Bolsa Brasileira essa questão aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Magalu 3, relação com os investidores. Vem aqui, tá? Aqui é tudo ao vivo, hein, galera? Ó, divulgação de resultado. Vou pegar aqui. Tá aqui, não tá aqui? Beleza. Então vou mostrar algo para vocês. Primeiro eu vou olhar aqui a receita da Magalu, tá bom? Nem quero olhar balanço, passivo, não ligo para isso. Não ligo. Isso aí eu não ligo. Vou olhar aqui, ó, resultado, tá bom? Resultado. Semestre, tá bom? Pode escolher aqui, se quiser usar o seu consolidado, pode usar, fica tranquilo. O que importa pra gente, já ensinava o Warren Buffett, é isso aqui, ó. Quanto que é a receita do bagulho, quanto que custa fazer os bagulho que eles vendem e quanto que eles lucram depois desse negócio todo. Aqui é o core do business. Eu quero saber o seguinte, esse maluco recebe quanto e quanto depois que ele faz tudo o que ele precisa fazer, que é o que o cliente leva para casa, o que o cliente compra. Pega o que o cliente compra, tira. O que sobra? Sobra 3 bi e 600, 4 bi no consolidado. Então, estamos falando aí de 27% de margem bruta de lucro aqui. Baixa, muito baixa. Por quê? Porque daí, empresa como a Magalu, varejo, tem vários overheads. Então tem DGA, né, despesas gerais administrativas, e que está aqui, custa uma fortuna. Tem despesa com venda. Por que é despesa com venda? Tem comissão, tem marketing, tem um monte. Ó, pra você ter uma ideia, só despesa com venda, ou seja, o quanto ela gasta
para vender é quase o total do que ela tem de lucro bruto. É uma destruidora de caixa. Ela destrói o caixa, tá joia? Então o que ela tem de resultado antes do que ela tem de lucro operacional, antes do resultado financeiro? Porque o resultado financeiro, ela vai lá, pega um dinheiro aqui de capital de giro, vai lá, fecha, tá, não sei o que, pá. Né? Aqui no caso dela não, porque ela já está estrangulada, mas tem umas manobras aí que os camaradas fazem que usam o resultado financeiro para melhorar o lucro, para poder distribuir dividendo, enfim, tem umas malandragens. Mas enfim, o ponto aqui é o seguinte, de 116 milhões, 261 milhões no consolidado, tá joia? Não quero nem saber se tá vendendo mais, porque isso, galera, a capacidade de uma empresa vender é um risco do negócio dela. Isso tem uma limitação, porque se o ambiente não está propício para consumo, não adianta nada ela ser bem no que ela faz, certo? Porque o ambiente não está propício para consumo. O que eu preciso saber? Eu preciso saber quando o ambiente está propício, se ela vende direito, se ela tem margem boa, se o custo é bom. E ela não tem, tá joia? Não tem. Beleza. Aí a gente tem que olhar e falar assim, bom, o que eu me preocupo, empresarialmente falando? A inflação, você que está no DI futuro, você que comprou o pré-fixado, você vai fechar lá seu 13%. Então, por que você vai ganhar dinheiro, my dear friend? Você vai ganhar dinheiro porque a inflação vai despencar, vai vir para baixo, como os traders sistemáticos estão falando há 13 meses. Então, ela vai cair para baixo. Então, quando ela cai para baixo, a Selic, tá joia? A Selic vai começar a cair. A gente não liga para a Selic, porque a Selic, ela é um atraso, é o atrasado, é o resultado atrasado das coisas. Mas os títulos públicos, a curva do DI, a curva dos títulos públicos vai começar a fazer assim, a taxa de remuneração vai fazer assim, mesmo que o BC mantenha a Selic alta, porque o BC precisa manter a Selic alta por um tempo, tá joia? Então, você que vai num pré-fixado de 13%, você vai rir, você vai ficar assim, ó, felizinho assim, olha que cara gorda, felizinho desse jeito. Por que você vai ficar felizinho desse jeito? Porque você vai ver que a taxa vai cair assim, e aí o valor do seu título vai subir na marcação ao mercado, e a sua rentabilidade mínima está aqui também de 13%, você é uma pessoa muito feliz, certo? Certo. Por quê? Porque você não tem dívida atrelada ao Selic ou ao CDI. Porque se você tiver, imagina, eu não acho que vai ser isso, tá? Mas imagina que o BC precise manter a Selic alta por 12 meses. Tá joia? Vamos imaginar isso. Vamos imaginar que ele precisa manter isso por 12 meses. Então, tá 13,75, não é isso? 13,75, 13,70, 13,5, né? Beleza. Legal, bacana. 14 para fazer um arredondado. CDI tá igual, tá ali junto com a Selic, certo? Imagina se você deve muito e você vai ter que ficar pagando os juros disso todo esse tempo. É o caso da Magalu, é o caso das empresas brasileiras que estão altamente endividadas e que tem problema de geração de caixa. Se você vier aqui, ó, endividamento, cronograma de pagamentos, aqui, cronograma dos vencimentos. Você não precisa ficar lendo o balanço inteiro, mano. Vai lá ver as dívidas e acabou, mano. É o que vale. Cronograma de vencimentos. Eles fizeram umas rolagens perto e tal. Então, o que acontece? 2022 tem pouco dinheiro, pouco assim, né? 359 milhões para pagar. Depois, em 2023, eles não têm nada, espertos, jogaram para frente, mas eles vão ter que pagar juros disso aqui. Tá? Certo? Então, eles vão ter que pagar juros disso. Beleza? A conta de juros vai continuar rolando. A amortização está aqui, mas ele tem juros para pagar. Então, quanto que ele tem para pagar de juros em 2024? 2,5 bi. Quanto que ele tem em 2025? 2 bi. Quanto que tem em 2020? 2 bi. Qual que é o valor dos empréstimos deles hoje? 6,5 bi. 6,5 bi. Isso quer dizer que a conta de juros do Magalu é mais ou menos 800 milhões de reais por ano. Você tem noção disso? Então, eu já mostrei para vocês que eles não geram caixa. Tá joia?
Aí você fala, não, mas eles podem ter caixa, né? Olha lá no balanço, vamos ver o que é o flutuante deles, circulante, perdão, quanto que é o circulante deles, etc e tal, não sei o que. Mano, não importa, tá queimando dinheiro. Não importa, não importa, tá queimando dinheiro. Entenderam? Então, o que me preocupa no Brasil? É o risco empresarial. É as empresas não terem receita, porque elas vão ser afetadas pela falta de renda, por causa da recessão, potencial recessão. O consumidor vai ter problema, né? Porque o consumidor não tem renda. E aí o que acontece? O que acontece? Elas vão ter que fazer frente. Vão ter que fazer frente a esses problemas de caixa. Quando é que eles vão fazer isso se o juros vai estar alto? Entendeu? Os juros muito alto vai pegar essas empresas. Essas empresas foram extremamente displicentes com a sua estratégia de alocação de capital, porque os juros delas estão atrelados ao CDI. Então, no caso delas, se você for olhar aqui, ó, você vai ver, ó, CDI mais 1%. Quer ver, ó? Quer ver, ó? Não a aplicação, isso aqui é equivalente de caixa. Quer ver, ó? Se você for olhar aqui, ó, empréstimos, tá vendo? Ó, ela paga 100% de CDI mais 1,25 ao ano. Então, o CDI hoje, vamos lá, 14 mais 1,25, ela paga 15%. 100% de CDI mais 1,25, 15%. Tá já? CDI mais 1,8, entendeu? 113 do CDI. Então, você tem que ficar atento a isso, tá joia? Beleza? Você tem que ficar atento a isso, tá joia? Então, para que ela captou? Para otimizar seu fluxo de caixa. Por quê? Porque está queimando caixa, tá joia? Está queimando caixa, tem que ficar atento, está queimando caixa, tá joia? Beleza? Ó, olha só como que hoje o pagamento do principal é minúsculo e o juros está alto, tá joia? O juros está alto. Então veja aqui, ó, olha só, entendeu? E aí tem provisão de juros aqui. Então assim, tem que tomar cuidado, tá bom, galera? Fica atento aí. Esse para mim é o problema mais sério do Brasil. As empresas estarem com endividamento alto, porque o shooting dos juros foi rápido, o juros subiu muito rápido, o BC não vai conseguir nesse momento baixar, a percepção de risco subiu, vai demorar um tempinho para o BC baixar, que está tudo certo, porque na política monetária demora um pouco para ele baixar mesmo, mas como é que as empresas sobrevivem? Isso. Por que você acha que os varejistas estão se reunindo com os candidatos à presidência da República? Por que você acha que eles estão fazendo isso? Por que você acha que eles receberam o Lula? É que o Lula acabou ficando doente, né? Não foi? Por que você acha que eles estão conversando? Mesmo o pessoal que batia no Lula agora está conversando com o Lula, né? Conversando com o Bolsonaro. Por que você acha? Porque eles vão começar a falar que eles são os grandes empregadores do Brasil, entendeu? Etc, etc, etc. Sabe como é que é, né? Então, para mim, o problema está aqui, tá? Então, tem aquele site Fundamentos, né? Fundamentos, se você não quiser... Eu não sei se eles cobram, se eles não cobram, porque eu não uso. Mas você consegue, tipo, pesquisar, né? Você pode fazer pesquisa aqui, você pode, quer ver? Eu não vou fazer isso aqui agora, que vai ficar tenso, vai demorar muito, o vídeo vai ficar gigante, né, meu? Mas você consegue, se não me engano, buscar, você consegue buscar, tipo, dados das empresas aqui, você consegue, tipo assim, eu quero saber qual é o nível de endividamento da minha empresa, enfim, você pode ver várias coisas desse tipo. Então você pode, por exemplo, você pode pegar, sei lá, vamos pegar a Via Varejo, a Via, tá vendo? Então você vem aqui, ó, Via, dívida bruta, tá vendo? Ó, olha aqui, ó a dívida bruta da Via, 8,8 bilhões. Por que eu não uso muito isso aqui? Porque eu prefiro pegar e ir lá no site da Via mesmo. Mas se você quer ser rápido, sabe? Você não quer ficar tipo pesquisando muito. Você vem aqui, ó, rapidinho você já vem aqui. Eu não quero inglês, tá? Vamos em português, tá bom? Beleza. Aí você vem aqui, informações financeiras, centrais de resultado. Tem a planilha. Tem a planilha
planilha inteligente e tal, mas não me interessa muito isso. O que eu quero ver é isso aqui, ó. Vamos ver se eles têm cronograma. Olha lá, olha aqui, ó. Tá vendo? Eles pagam CDI mais 2, tá certo? Então, qual que é o valor da dívida deles total? Que eu tinha olhado só da Magalu, tá joia? Cronograma de vencimentos. Enfim, depois eu olho aqui o cronograma de vencimento deles, mas enfim, fiquem atentos, tá joia? É isso que você tem que olhar. Você tem que olhar o cronograma de dívida, tá aqui, né? Tá basicamente aqui. Dívida de 3,8 bilhões, eles têm vencimento de 1,2. Basicamente todas elas fizeram a mesma coisa, jogaram muita coisa, né? Um Hail Mary, como a gente fala em valuation, né? Um Hail Mary, jogaram a bola lá para frente, puta de um balloon payment. Eles ainda têm uma dor aqui, né? Que é 823 milhões no segundo trimestre de 23 e 1,2 bi, né? Em 2024. Então, essas empresas precisam ficar atentas. 2023 para as empresas é decisivo. Tá joia? Decisivo, tá? E aí, claro, se você for olhar aqui, resultado operacional deles aqui, vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, lucro bruto, ó, é a mesma zica, tá vendo? Cadê? Receita bruta 8,9. Lucro de 2, tá vendo? Lucro de 2. Tem uma margem de 31%. Aí você vai ver a despesa de venda deles, olha lá, mesma coisa que a Magalu, quase consome tudo, ó. 1,7 bi para gerar 2,4, entendeu? É foda, varejo é foda. Então tem que ficar atento a isso, tá? Beleza? Não vou esticar mais do que isso, porque já tá ficando longo o vídeo. Vamos olhar nosso mercado. Nosso mercado é o seguinte, galera, nosso mercado, DI futuro subindo, vai subir, vai ter uma chance pra gente vender aqui, tá joia? Então é uma chance boa pra gente vender aqui, fiquem atentos. DI futuro ali, ó, top, vai subir, você vai vender ali. WO FUT, Doleta vai vir para baixo, eu acredito, tá? Acredito. Se ele ficar abaixo da média de 1000 aqui, galera, ele vem no fundo, vai buscar o fundão, de qualquer jeito, a minha leitura tem essa média de 200 aqui, ó, eu acho muito provável. Isso é muito bom para o Brasil, entendeu? É muito bom para a nossa economia, é muito bom para a nossa balança de pagamentos. Logo, é muito bom para o longo prazo da nossa economia, tá joia? Dólar para baixo, bom sinal para o Brasil, vamos nessa, porque daí pode importar, importando, você bate nos competidores ruins brasileiros, faz os caras produzirem mais barato, ajuda o consumidor que está precisando de um fôlego, é bom para todo mundo, vamos torcer para um dólar mais baixo. Não é torcer porque dólar é dólar, mas se o dólar no mundo descer, no Brasil vai ser um excelente serviço para todos nós, inclusive para os capitalistas brasileiros, porque daí vai ter investidor estrangeiro vindo comprar a empresa aqui, enfim, pode ser muito bom. Por isso que eu estou relativamente otimista, tá joia? Por isso que eu não ligo para política. Eu acredito no Brasil. Se eu acreditasse em político, eu estava ferrado, certo? Dólar e o índice futuro. Índice futuro, olha aí, ó, marcando aqui, né? Um belo de um retorno aqui, ele bateu na média de 50 do semanal, devolveu tudo, sem dó, no diário. Tá vindo aqui testar esse ajuste, vamos acompanhar, pode até bater na média de 100 aqui, fica nesse 111, eu acho que ele volta para cima, na volta a gente vende, tá joia? Então esse é o nosso mercado. Na gringa, na gringa, 10-year yield subindo, tá joia? Normal, é o esperado, porque tá perto da decisão da Europa e depois tem a decisão americana. TLT despenca, tem que despencar mesmo, porque se o yield está subindo, TLT vai cair, perfeito. E aí os ativos da gringa, os índices da gringa, todos que estavam na média de 200 caíram, tá joia? Dow Jones, SP500 e a Nasdaq caindo, normal, era esperado também. O euro hoje dando migué, foi testar o fundo, só vou comprar em euro quando a política monetária da União Europeia ficar clara. Mas eu quero comprar. Dólar index subindo, tá vendo? Subindo forte, para testar topo. É aqui que eu digo que nós vamos ter que descobrir qual que é esse movimento. Qual vai ser esse movimento? Se esse movimento falhar e ele vier para baixo, galera, sensacional.
Então, para você que é renda fixa, isso aqui que está acontecendo é ótimo, porque a gente quer ver o dólar index subir, porque o risco no Brasil vai ficar um pouquinho mais alto, você fecha seu título de renda fixa, depois o dólar index vem para baixo, madeira, e você trava lá seu título de renda fixa ganhando um bom dinheiro. Bitcoin, depois de uma porrada dessa gigante, normal, ele busca aqui a defesa. Ethereum, mesma coisa, vai buscar uma defesa. Petróleo faz uma leve alta, tá joia? Mas veja, olha quanto caiu o petróleo, tá vendo? Olha quanto caiu o petróleo. Mesmo que tenha as dificuldades do Brasil, as atuações das empresas do setor que tentam segurar preço, etc e tal, não tem jeito, galera, o petróleo vai vir para baixo. Ouro despencando, minério de ferro despencando, o nosso EWZ caiu, né? Fez o teste aqui na média de 100, caiu, está agora batendo na média de 200. Eu vejo o EWZ também indo buscar o teste, pelo menos essa região aqui do gap, vamos acompanhar. China caindo e emerging markets também caindo, tá joia? Então é isso, vamos acompanhar a semana com muita atenção, mas eu vejo claramente que as nossas decisões de estratégia vão ser tomadas a partir da decisão do Banco Central Europeu e depois do Fed americano, que é mais lá para a segunda quinzena de setembro, tá joia? Então, essa foi minha leitura para explicar como é que eu vejo o risco no Brasil, risco político, risco fiscal, para fechar tudo isso. Risco inflacionário sob controle. Eu vejo a inflação no Brasil abaixo da meta da inflação, se bobear, porque eu acho que a inflação no mundo vai sofrer fortemente. 2. Risco fiscal. Ele é um problema? Mas é um problema que a gente sempre teve. Sempre teve. Onde eu me preocupo que pode acontecer alguma coisinha, mesmo que isso estilingue, se estilingar, o fator inflacionário reduz o prêmio de risco sobre o prêmio que vai ser cobrado do título da dívida pública brasileira, especialmente se o dólar cair, porque daí o cara já vai ter um ganho do trade do real com o dólar, mais a renda fixa. Esse cara não tem por que ficar puxando esses juros para cima, até porque ele não quer enfrentar o Banco Central brasileiro, nem muito menos ficar dando chance para outra pessoa arbitrar na frente dele, porque está todo mundo competindo para ganhar dinheiro, certo? Ninguém quer que o outro passe na frente. Ninguém vai ficar dormindo se o mercado perceber que isso é uma oportunidade única na vida. Por isso que você não deve dormir. Política, não vejo diferença. Galera, a sociedade brasileira é muito madura. Se a gente ficar nessa de que se o Emerson for presidente, o Brasil é melhor, fudeu. Porque eu sou só um caipira de jeb, três cocos. Você vai falar, pô, você está se comparando com o Bolsonaro e com o Lula? Não, mas é justamente essa piada. A piada é, eu não tenho como me comparar com esses caras, mas esses caras não têm como se comparar com Deus. Certo? Né? Então, não são filhos de Jesus Cristo. Quer dizer, não são filhos de Deus, certo? Então não adianta, tipo assim, não foram enviados, são filhos de Deus como eu e você, de carne e osso. Vocês entendem o que eu quero dizer? Eu me confundi aqui com o que eu falei, mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Eu quero dizer, eles não são divinos. Eles são iguais a nós. É filho do Pai que nós somos, ou de qualquer outra entidade divina que você considera importante na sua vida, mas assim, ser humano igual a gente, meu. O que vale no Brasil é o quê? É a sofisticação da nossa economia, são os trabalhadores brasileiros, é a sociedade, política é um mal necessário, então eu não acho, tá? Não acho que nada vai acontecer. Inclusive, importante dizer isso, meus amigos de esquerda falam sobre a questão do golpe, naquela questão dos empresários lá, que foram pegos num grupo de WhatsApp, tiozinho do WhatsApp, especialmente se ele acha que ele tem um pouco de dinheiro, e esses caras têm, eles falam besteira, né? Falam besteira. Agora, eu penso assim, o tio da van lá, rapaz da van, ele pode até se achar rico, mas ele não é relevante quando o assunto é riqueza no Brasil. Ele até é rico, comparado comigo, que sou um manezão, comparado talvez com uma parte de vocês aqui, ou a totalidade de vocês, ou 80% de vocês, enfim, eu não sei quão rico vocês são. Mas me parece muito óbvio que ele não tem a força para enfrentar os grandes players da economia brasileira. Eu não acho possível pensar num Brasil cujo golpe é desenhado por um grupo de empresários de segunda classe. Desculpa, eu sou a última classe comparado com eles, mas eu não quero dar golpe, entendeu? Eu sei o meu lugar.
Então, eu acho que isso é voluntarismo. Tipo assim, é tiozinho do WhatsApp conversando com outro tiozinho do WhatsApp para tentar fazer uma graça. Porque eu não acredito nem que o presidente da República queira fazer isso, porque ele não é tonto e ele pode ganhar a eleição. Ele sabe disso, ele sabe que ele pode ganhar a eleição. E aí aqui vem a minha dica para a esquerda. A esquerda acha que o Bolsonaro é carta fora do baralho, mas a inflação está despencando. Primeiro, ele parou de cair, ele é que nem a inflação, ele parou de cair, ele parou de falar besteira, ele não faz mais atos desesperados como ele fazia antes, tá joia? Tem tentado se mostrar de alguma forma equilibrado, tá joia? Os faniquitos dele desapareceram, porque ele sabe que se ele fala besteira, ele despenca na leitura da população média, que é o eleitor que vai decidir. Deixa eu avisar para você que é bolsonarista e lulista. Não é vocês que vão decidir a eleição. Eu sempre falo isso aqui o tempo todo. Quem vai decidir a eleição são sujeitos como eu, que não estão nem aí para nenhum de vocês dois e que precisam ser convencidos. Por isso que meus amigos de esquerda ficam nervosos e por isso que meus amigos de direita ficam nervosos, porque eles precisam me convencer para quem que eu vou votar. Então é a mesma coisa. Então, a petulância dos dois lados vai ser o ponto-chave na eleição. Quem for menos petulante, leva. Essa é a minha opinião. Tá? Quem disser essas conversas de coisas bobas, otárias, de que vai ter que ser na marra e não sei o quê, vai dançar. Seja da esquerda, seja da direita. A esquerda fala, nós não vamos perder para o Bolsonaro, é impossível perder para o Bolsonaro. Não é. Ele é presidente da República. Ele está com o Centrão está em voto. Tá joia? Essa eleição vai ser decidida pelos governadores de estado, como foi na eleição passada. Se os governadores de estado virarem a chave e acharem que vai ser Bolsonaro, e eles começarem a pedir voto, isso vai gerar uma matriz de voto para Bolsonaro, como aconteceu no estado de São Paulo com o Bolsodória, por exemplo. Se for o inverso, vai ser lá as chapas que tiveram do Lula com Aécio, lá em Minas Gerais. Gente, a política é igual. Porque o ser humano é igual, o eleitor é igual, né? Não mudou, a sociedade brasileira continua sendo a mesma. Então é importante que a gente tenha essa noção. Então o risco político para mim é baixo, baixíssimo. Acho que se alguém tentar alguma aventura vai se ferrar, não acho que nenhum dos dois tente. E o Ciro e a Tebet ficam aí num nada. E aí, para terminar, o risco para mim é empresarial, por isso que você tem que ficar esperto, né, das suas operações com bancos. Bancos eu falo de pequeno porte, né? Bancos de tecnologia, vocês estão vendo o chabu que está dando lá no roxinho. Quanto tempo eu falei do roxinho para vocês, que aquilo era queimar dinheiro, que banco não pode ter isso, porque banco tem que ser rigoroso com capital. Esse é o pilar de um banco. Rigorosidade com capital. Isso é o pilar de um banco. Rigorosidade com capital. Sempre falei isso para vocês, né? E aí tá aí, ó, o roxinho lá passando aperto, né? Fundador ficando fora do negócio, não pode mais decidir, coisas que antes aconteciam já não podem mais acontecer, é isso. Quando o juro sobe, empresas que tinham problema para sobreviver morrem. Por isso você tem que tomar cuidado com o oferecimento de crédito, cédula de crédito de empresa de segunda linha para você, que você pode acabar com um problema na mão, tá joia? E volto a dizer, fundo garantidor de crédito é um instrumento de emergência. Você vai perder os juros, tá joia? E você vai entrar numa fila, tá joia? E você vai ter que esperar para receber. Isso não acontece com o Tesouro da República Federativa do Brasil. Não seja bobo, não seja operado, opere, tá bom? Bom domingo para vocês. Eu vejo vocês na terça-feira com Rapidinha. Fui, tchau, tchau.